Senhoras e senhores, e aí galera, como é que estão? Começando mais um Papo Café e Negociação e hoje eu vou trazer um assunto para vocês. Ele é bem simples, só que numa reunião, numa negociação aí, ele faz muita diferença, né? Que é como que a gente se apresenta numa reunião, como é que a gente se apresenta numa negociação, como é que a gente se apresenta, como é que a gente começa, como é que a gente abre uma reunião entre áreas, né? A gente abre uma reunião, como é que a gente abre uma negociação. Ora, né, a gente não vai falar a gente não vai entrar em muita técnica aqui nesses assuntos, mas faz muita diferença quando você começa ali a ter domínio sobre a reunião, sobre a negociação e a forma como que a gente começa, como que a gente se comporta ali. Primeiro que você consegue ter a atenção da pessoa com quem você está conversando, né? Então você consegue puxar ali um pouquinho a atenção e você já consegue colocar ali as suas regras ali, os seus limites. Eu costumo falar que a gente não consegue controlar as pessoas com quem nós estamos se relacionando, negociando, pactuando ali algum processo, mas você consegue, você tem domínio sobre a condução da reunião, ou seja, a condução do processo. Então, a melhor forma de você começar uma reunião, uma negociação, é você abrindo de uma forma assim muito clara e muito objetiva. É comum, tá, gente? É comum do ser humano você chegar, né, em algum lugar, seja para visitar um cliente ou até mesmo para ver uma casa para alugar, para fazer qualquer coisa, e você, né, começa o assunto falando que tá sol, que pegou trânsito, que fez isso, que fez aquilo. Isso se chama quebra-gelo, né? Tem um termo técnico para isso, mas esse quebra-gelo, passando ali 1 minuto, 1 minuto e meio ali, ele já entra num assunto e aí já, dependendo de quem esteja ali na reunião, já ninguém sabe para onde que vai essa reunião. Então, ou seja, é agradável ter esse quebra-gelo, porque tá todo mundo ali sem anticorpos, né? Então é interessante ter mais. Vamos ali cronometrar isso daí, deixar um negócio bem justinho, para que isso não atrapalhe esse início de reunião, que é o início da reunião onde você marca ali, vamos dizer, o território, tá? Então, como que é interessante, né? Então vamos imaginar que você está indo visitar um cliente. Você vai visitar um cliente ou você tem uma reunião com algum fornecedor ou com algum parceiro. É interessante, né? Se você que chamou a reunião, é interessante você já colocar ali, né? Então você já abre a reunião se apresentando, se você a primeira vez está vendo a pessoa, ou se tem mais, você conhece uma pessoa, mas tem, né, mais 2, 3 pessoas, é interessante que você abra a reunião se apresentando, falando o seu nome, falando o nome da empresa, se você estiver representando ali uma empresa, colocando ali o seu cargo, o que você é responsável e o tempo que vai durar essa reunião e o assunto, gente, tá? Porque hoje, cada dia mais, tá todo mundo ali com as agendas super apertadas. Então é interessante que vocês já se comprometam ali com o horário e que esse horário ele seja cumprido, tá? Por quê? Porque senão a gente percebe que às vezes as pessoas elas estão ali ou olhando no relógio, ou às vezes perde ali, às vezes, o interesse. Então é interessante você já falar para que veio, né? Então, popularmente dito. Então é interessante você falar, olha, prazer, o meu nome é João, eu faço parte da área de relacionamento com o cliente da Checkout, ou, né, tipo, olha, meu nome é Pedro e eu entrei em contato com você para saber quanto que custa o aluguel do apartamento que fica na Avenida Ipiranga e estou aqui com o meu companheiro, com a minha companheira, para a gente poder olhar o apartamento, conhecer o apartamento e saber as condições para o aluguel. Ponto, né? Você já consegue ali, já colocar ali para que veio, né? Se tiver necessidade, nem sempre vai ter necessidade de você colocar o horário ali, mas se tiver necessidade, vocês também coloquem o horário. Então, no caso que mais comercial ou até mesmo uma relação ali entre áreas, né? É interessante vocês falarem, olha, prazer, meu nome é Bruno, eu faço parte da área comercial da Checkout. O intuito da nossa reunião é apresentar um pouquinho a Checkout para vocês e identificar se tem alguma oportunidade para que nós possamos ali apresentar algo que esteja dentro da sua realidade. A duração ali da nossa reunião, ele tem aproximadamente entre 30 a 40 minutos, então é interessante que vocês deixem ali uma brechinha justamente para vocês não ficar muito rendido, né? E aí, uma outra coisa que é bem legal
é vocês saberem quem é a pessoa que está do outro lado, né? Eventualmente você sabe quem é uma pessoa, né? Mas se tiver mais de uma pessoa, é interessante você saber, né? Pô, só pra gente se conhecer, pra gente se falando pelo nome, vocês poderiam se apresentar? E aí outra pessoa acaba sendo forçada a falar, né? Olha, eu sou o fulano de tal e sou o diretor da empresa. Ah, eu sou o coordenador da área. É interessante que a gente tenha isso justamente para a gente saber ali quem que tem o poder de decisão ou não, tá? E quanto ao horário, a ideia, né, quando você faz uma reunião comercial e tudo, a ideia é que você tenha tempo para você falar de tudo que você tem, para você, né, fechar algum negócio e tudo mais. Mas aí é interessante, até para dar um pouco mais de credibilidade, você cumprir com o horário que você se comprometeu, né? Então, às vezes a conversa vai para outro lado e você conseguiu a atenção da pessoa, a pessoa tá fazendo um monte de pergunta, e aí tá chegando ali os 37, 38 minutos. É interessante falar assim, olha, eu estou com tempo, claro, se vocês tiverem também, né? Pode ser que vocês tenham uma reunião e também eu posso gravar um vídeo falando disso, né? Que não marque uma reunião seguida da outra se você tem interesse em algum fechamento ou alguma redução de custo para algum fornecedor. Então, se você é o maior interessado nessa reunião, e a reunião está fluindo, é interessante você falar, olha, eu estou com a minha agenda livre, né? Hoje na parte da manhã, na parte da tarde, dependendo do horário, mas é só porque eu me comprometi com vocês que a reunião siga uns 40 minutos, mas eu estou livre aqui. Ponto, né? Aí fica a critério do outro lado, falar assim, não, tudo bem, mas então eu só tenho mais 20 minutos. Se não, aí vamos aí seguindo aí para os nossos objetivos. Então, é interessante que vocês já chegam, se apresenta, fala qual que é o assunto da reunião, o tempo que vocês vão precisarem, e aí, do outro lado, se tiver outras pessoas que vocês não conhecem, senão fica aquela dúvida, né? Geralmente quando você vai com duas pessoas, aí fica, quem você acha que é? Você acha que a outra pessoa é o dono? É o diretor? Não é? Então, pergunta, né? Vocês poderiam se apresentar? E a pessoa fala, e se a pessoa não falar o cargo, você pergunta para ela. Tá bom? Então, isso daí é bem interessante e se faz necessário. Bom, então, coloca aqui nos comentários aí, vocês fazem, compartilha aí a história de vocês e deixa dicas aí de vídeos aí que vocês gostariam que eu pudesse estar gravando para vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso Papo Café e Negociação de hoje. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!